mensagem, né? E que possamos, nesses 20 minutinhos aqui, falar um pouquinho sobre Jesus no seu dia a dia. E aleatório, abri aqui uma página e caiu assim: faça a sua parte. É uma advertência que talvez a gente às vezes se preocupa muito mais com a vida dos outros do que com a nossa própria, né? A gente às vezes está mais ali criticando, falando, e é o que ele vai falar aqui para nós, né? Faça a sua parte e deixa aqui. Se você fizer, se nós conseguirmos fazer a nossa parte, já vai ser um grande caminho andado, não é verdade? Então vamos ver aqui o que ele tem para nos dizer. Manter excesso de preocupações atrapalha o raciocínio e leva ao estresse, né? Se a gente está se preocupando com todo mundo aí. É natural que tenhamos preocupações. No entanto, preocupações em demasia revelam falta de confiança. Se você está preocupado, né, e a gente tem aí preocupações com todos, então você não confia em ninguém, você só confia em você mesmo. Então a gente tem que delegar, tem que confiar nas pessoas, porque senão você centraliza, coloca tudo nas suas mãos e não dá oportunidade para as pessoas também terem as próprias, né, agirem e fazer da sua própria forma. É algo que a gente, né, precisa analisar e pensar um pouquinho. Aqui ele fala da casa espírita, né, para nós aqui, diz assim: a casa espírita onde trabalha não possui recursos para manutenção, né? Cadeiras, limpeza, né? Aí eu digo, mas poxa, será que eu tenho que fazer tudo? Não se preocupe. Faça a sua parte e o recurso chegará, né? Então a gente fica às vezes preocupado com isso, com aquilo. Faz a sua parte, né? No caso aqui do dirigente ou da diretoria, né? Os companheiros não compreendem as suas nobres ideias. Aqui ele está colocando mais, né? Então às vezes a gente tem algumas ideias, a gente tem alguns pensamentos, mas vocês acham que todo mundo vai querer seguir aquilo que é determinado por uma casa, que é colocado? Não vai. Cada um tem os seus particulares, tem as suas, né, os seus detalhes, o seu toque, não é? E às vezes a gente fica, não, que tem que ser daquele jeito, que tem que mudar, que tem que fazer. Aí ele fala, faça a sua parte e o tempo será o seu advogado. Então, se você precisa fazer a parte. Se a gente fizer a nossa parte, a gente já está contribuindo muito. Os familiares queridos não o acompanham ao centro? Eu falava, puxa vida, né? Eu tenho assim, minha família é grande, mas ninguém, isso já faz um tempão que eu venho, né, nessa batalha de casa espírita, e a gente sempre ficava convidando um, convidando o outro, né? E cada um tinha ali os seus afazeres, e enfim. Aí chega um momento que vem um, vem outro. Hoje tem bastante aí pessoas da família que vem chegando, sem você falar absolutamente nada. E a mesma coisa acontece conosco em particular. Você vai e você está fazendo a sua parte. Nós estamos aqui. Alguém está observando que você está vindo aqui. Mesmo que ele não tenha vindo ou ela não tenha vindo, não tem problema, alguém está observando que você está indo, está fazendo algo em especial. Então isso chama a atenção. Mas a gente precisa fazer a nossa parte. Porque se você também não deixar, aí descamba tudo, não é verdade? Aí diz assim, olha, faça a sua parte e sua perseverança os convencerá. As lutas estão difíceis? E como estão difíceis. Mas aí ele vem com, né, logo em cima da gente aqui, ó. Faça a sua parte e seu destino tomará outro rumo. Né? Se eu deixar de fazer a minha parte, o meu destino vai ficar parado. Eu vou realmente permanecer aonde eu estou e não vou continuar. Mas se eu seguir em frente, fizer a minha parte,
independente se está difícil, tá difícil ou não, as lutas, né? Não importa, se eu fizer, se eu encarar, for fazer a minha, com certeza alguém vai estar observando, alguém vai ser tocado. Poxa, que eu preciso ajudar, eu preciso também tomar tenência para seguir. A gente pensa assim aqui, né? Então é um caminho, é uma forma de nós não desistirmos daquilo que nós temos como objetivo. Porque se nós perdermos os nossos objetivos, nós não vamos dar exemplo para ninguém. E nem tampouco vou fazer aquilo que me é de direito fazer a minha parte. Os problemas se avolumam, o sofrimento bate à sua porta, acho que para todos nós, de todos os jeitos, tá certo? Faça a sua parte, Deus é Pai e cuidará de você. Né? Então lógico que a gente precisa fazer a nossa parte, cuidar, ajudar, mas os problemas, todos nós os teremos, né? Não é porque nós aqui estamos numa casa de espírita que os problemas vão desaparecer, de jeito algum. Eles vão estar onde precisa, porque nós nos envolvemos com os problemas. Nós somos os verdadeiros responsáveis, tá certo? Só que como aquilo que a gente costuma dizer, eu estou, né, não tenho problema tal, mas eu tenho que fazer a minha parte, eu tenho que seguir, eu não posso, né, eu não posso, vamos dizer assim, me acovardar de não insistir naquilo que eu preciso seguir. Então ele diz assim, o problema, então faça a sua parte e Deus é Pai e cuidará de você. O planeta Terra só piora com guerras, terremotos, corrupção? Ixi. Isso também se abate, com todos esses detalhes que estão envolvendo todos nós do planeta. Hoje nós temos essa noção devido ao quê? À comunicação. Nós temos uma comunicação de ida e volta muito rápida. E onde acontece lá na China, a gente no dia seguinte, no mesmo momento, estamos sabendo aqui. Então, esse globalismo todo, ele pegou todos nós, né, de uma forma onde a gente você tem ali tudo ao mesmo tempo, né? Acontece tudo ao seu redor. Se alguém ali foi atropelado no outro lugar lá, você está sabendo, né? Então nós somos enxertados todo dia de más notícias. Às vezes quando é bom dar uma virada ali e melhorar e tirar um pouco, né? Mas faz sua parte, né? Ele diz assim, faça a sua parte, Jesus cuida do resto, afinal ele é o governador espiritual do nosso planeta. Vamos lá, depois a gente faz um final. Preocupe-se com aquilo que merece sua preocupação. O que merece a minha preocupação, vamos nos preocupar. Se o outro vai fazer ou não vai, problema dele. É nosso problema. Se ele quer vir na casa espírita ou não, problema dele. Se ele quer ir para um outro lugar, é problema dele. Você está mostrando para essa pessoa, tá ali, olha, o caminho é esse, mas eu não quero, eu estou querendo ir outro. Você está mostrando para essa pessoa qual o caminho correto que a gente tem que seguir. Mas ele não quer, você vai fazer o quê? Você vai matar? Vai tirar ele? Vai desconsiderar da sua família? Não vai, não é? Cada um de nós temos o nosso livre-arbítrio. E fica a critério de cada um. Eu estou fazendo a minha parte. Lembram-se que nós somos criaturas individuais? Somos colocados em família, em bairros, em comunidades, para que nós possamos nos ajudar uns aos outros. E nós temos que aprender isso, né, com o que Jesus nos ensinou, para que nós possamos, né, crescer, evoluir, ajudar aqueles que estão do nosso lado até um certo momento. Mas se eu tenho um filho, se ele não quiser seguir o caminho do bem, né, ele optou por fazer outra diferença, eu vou fazer o quê? Não tenho culpa. Se eu não me engano, até aquele que matou, aquele líder nos Estados Unidos,
quem acusou e quem falou sobre ele foi o próprio pai que delatou ele. Olha aí, um pai delatar o próprio filho. Não foi? Acho que foi isso, né, que aconteceu? Foi isso mesmo. Foi isso mesmo, então. Olha só o pai, né? Então, tá vendo ali que um filho fez algo que realmente, né? Ele deve ter falado, né? Ensinou ao filho coisas que deveriam ser éticos, não matar, cuidar do próximo, fazer tudo do bom ou melhor, né? Fazer o que pudesse ser feito. Só que ele optou por outro caminho. Então, vem de encontro o que ele está colocando aqui, né? Vamos fazer, infelizmente, cada um de nós tem uma evolução diferente um do outro. Então a gente vai ajudando naquilo que a gente pode. O que não puder, fica a seu critério. Não poderá resolver os problemas do mundo, a gente não vai resolver. Preocupe-se com aquilo que merece sua preocupação. Não poderá resolver os problemas do mundo. E nem mesmo às vezes da nossa própria família, a gente não tem como. Resolva os dramas íntimos, que já estará de bom tamanho. Se a gente resolver os nossos, né, aqueles que que todos nós temos ali os nossos momentos difíceis. Se eu conseguir resolver esse problema, né, a minha condição, os meus pesadelos, aqueles que todos nós nos conhecemos, não é verdade? A gente sabe até onde a gente consegue conduzir algo sem perder as nossas estribeiras lá, não é verdade? A gente sempre consegue, a gente sabe até que ponto nós podemos chegar, porque nós nos conhecemos. E isso já nos dá a oportunidade de nós nos corrigirmos. Muitas vezes a gente não tem, a gente às vezes se desconhece também, porque a gente perde um pouco a noção muitas vezes. Mas aí às vezes você vai sofrer uma pena ali justa pelo seu erro, não é verdade? Mas é aquilo que ele coloca. Se nós evitarmos de ficar nos preocupando com os outros, na medida do possível, nós vamos tratar melhor de nós e nós seremos modelos, exemplo. Porque se eu não der um exemplo, por exemplo, uma família, o pai, mãe e os filhos, se os pais bebem direto ali, vão proibir os filhos de não beber? Se os pais fumam, vão proibir os filhos de não fumar? Se os pais não trabalham, querem viver de bom, do bem, sem trabalhar, os filhos, o que vai acontecer? Também não vai. Por mais que eu queira ensinar, não faça isso, eu vou ter moral de dizer, não beba, mas você está bebendo? Não beba porque isso faz mal. Mas eu estou lá e estou demonstrando. Então, quando nós darmos exemplos, não precisamos corrigir, porque o exemplo já vem de nós, né? Mas isso aos poucos, gente, nós vamos corrigindo, né? A gente vai, com certeza, nós vamos aí acertando essas arestas. Eu sei que todos nós temos os íntimos que a gente tem, cada um de nós, né? Tem os pormenores que a gente, ou os nossos próprios. Mas eu tenho certeza que na medida que a gente vai estudando, vai esclarecendo, a gente vai aprendendo, vem ouvir coisas para o nosso próprio bem, a gente já está abrindo um caminho muito bom para nós, que nós entendermos tudo aquilo que Jesus nos quis nos ensinar, né? E que ainda a gente não conseguiu ainda absorver tudo, né? Mas vamos chegar lá sim, com certeza. Muito bom. Antes de nós iniciarmos, eu vou dar alguns exemplos, né? Alguns avisos. Estou falando em exemplo aqui, né? Então deixa só o menino ligar lá o microfone, que a gente já começa já. Som? Acho que já tá bom. Tá, né? Já. Então tá bom aqui. Bom, então vamos lá.
antes de nós darmos a palavra ao nosso palestrante, que já está posto lá, já está estudando, já está ali dando as últimas relidas, né? Sim. Então, né, Edu, você... Decorar as últimas músicas. A gente, no decorrer dessa vida aqui, eu já li esse evangelho de trás para frente, de frente para trás, aleatoriamente, e a gente sempre fala, toda vez que eu vou ler o Bendito, eu aprendo algo diferente. É incrível. Sem dúvida. É incrível. Então a gente não sabe nada, a gente aqui está cada dia, né, aprendendo um pouquinho. E quando a gente se põe aqui como palestrante, a gente aprende muito mais. Porque o nosso ouvido, né, está o mais próximo da gente aqui da boca, ó, alguns 10 centímetros somente, mais nada. Então precisa ter coragem. Mas vamos lá, os avisos da nossa casa. A gente pede gentilmente que desliguem os celulares ou coloquem no modo avião, né? Também a gente pede aí, nós temos todo mês, né? A gente tem 30 famílias aqui na nossa casa que precisam, né? Estão precisando de ajuda e a gente contribui com cesta básica com eles. Cesta, né? A gente monta cestas e a gente pede para quem puder nos ajudar, né? Nessa toada aí com alimentos não perecíveis para completar aí a cesta todos os meses. Então a gente agradece. Nós temos um bazar, inclusive no bazar, a chefa lá do bazar, como veio falar, Aidar, nessa semana de aniversário da casa, tudo por R$5. Falei, opa, se autoriza, vamos lá, vamos em frente. Tem algumas exceções, né, de alguns produtos lá que realmente não dá para vender por 5, mas uma boa parte está ali para a gente alavancar, né, aqui os recursos da casa. Temos uma biblioteca aqui em cima, né, quem quiser ali pode ler, pode levar para casa, pode depois devolver, né, mas temos uma biblioteca bem legal lá no andar de cima. Um outro programa que a gente tem aqui são as doações de lã para os quadradinhos do amor. Quem puder nos ajudar com as doações de lãs, a gente monta os quadradinhos, né? Faz aqui os quadradinhos com as lãs e monta os cobertores, os chales, enfim, para nós doarmos para os hospitais que precisam. E antes de falar do Evangelho no Lar, vocês estão vendo esta mesa maravilhosa, ela começou pequena, né? Está crescendo, já cresceu e pode crescer muito mais ainda. Parece que foi ontem que a gente começou a divulgar sobre o bingo, né? E daqui 2 semanas já a gente vai estar aí no dia 4 de outubro, das 14 até as 18, promovendo o chá bingo. Então, nos prestigie. É uma tarde que eu tenho certeza que todos gostam, todos os anos a gente vem fazendo e sempre pede para nós repetirmos, a gente então criou esse hábito, né, que é um momento que a gente ajuda bastante a casa e também a gente passa uma tarde aqui muito gostosa, né? As cartelinhas já estão à venda lá na secretaria, quem comprar 10, né, cartelinhas sai por 35. E aí quem fazer a opção de vir aqui no dia e quiser fazer avulso, né, ela vai custar R$4 cada um. Tá? Tem uma diferencinha aí, né, de R$5. Quem, né, quiser comprar as 10 de uma vez. Porque a gente geralmente são 10 sessões, né, 10 rodadas, 11, 12 que a gente faz. Então dá para participar bastante. Prestigie a gente, né? A nossa casa precisa. E antes de nós terminarmos aqui, de dar a palavra ao nosso amigo Edu, não esquecer do Evangelho no Lar, né? É um procedimento que harmoniza e higieniza a nossa casa, onde lá a gente precisa, né, manter o equilíbrio emocional e espiritual e energético. Porque quando as energias que muitas vezes nós mesmos acumulamos dentro da nossa casa, elas se impregnam, né, nas paredes. E aquilo não é legal. Fora aquelas que a gente traz da rua para dentro da nossa casa. A gente
abre as porteiras da nossa casa, entra um pessoal, e aí a gente sempre traz ali. E quando nós fazemos o Evangelho, o que acontece na nossa casa? Acende uma luz, uma lâmpada ali, bem forte, um holofote bem forte na frente da nossa casa, do nosso apartamento, e aí o que faz? Repele o que não é legal, tá certo? E isso com a prática do Evangelho, que ele higieniza e mantém essa luz acesa. Então é importante isso, nós como doutrina espírita, como espiritistas, é importante nós sabermos disso, sabermos os mecanismos de proteção para nós mesmos, porque a gente está, né, propenso em qualquer lugar, no trabalho, nos estudos, na rua, em qualquer lugar, a gente está propenso ali, nós somos dotados de muitas falhas ainda, de pormenores, e a gente capta muita coisa e leva para casa. Não é legal, né? Então, vamos fazer a proteção necessária dentro da nossa própria casa. E o Evangelho, ele tem essa característica. Quem ainda não conhece o procedimento, lá na nossa secretaria, tem um roteiro de como se faz, né? É bem simples, uma vez por semana, escolhe-se lá o mesmo dia, o mesmo horário, e por 15 minutos, uma vez por semana só. Então, é uma luz que a gente acende no nosso lar, tá bom? Então vamos lá. Vamos então nos preparar, né? Fazer uma preparação para que tudo possa correr dentro daquilo que a espiritualidade nos preparou esta noite, e principalmente a nós que aqui já adentramos, que já estamos aqui a postos, fechando os nossos olhos, descruzando os nossos braços, pernas, relaxando bem o nosso corpo físico, e nos ligar, quando nós fazemos esse procedimento, nos ligarmos com Deus, ligarmos com a espiritualidade e com esses benfeitores, que com muito carinho já se posicionam aos nossos lados para entender, ouvir através dos nossos pensamentos as nossas necessidades, aquelas que a gente tem lá no fundo do nosso coração, que a gente está precisando muitas vezes de um reforço, de um fortalecimento espiritual, de um trabalho, né, de um bom emprego, de ir bem lá nos estudos, de poder, né, estar bem lá no lugar que eu trabalho. E essa energia, esta corrente que a gente gera aqui nesse momento, ela tem um poder muito forte de abranger também aqueles que se encontram, né, que não puderam estar presentes, que estão lá nos nossos lares, que a gente possa estender esta luz, esta corrente de luz para todos eles, para que a gente possa manter esta luz sempre acesa, nestes que nós aqui estamos colocando em pensamento, nos hospitais, nas creches, nos asilos, aonde quer que seja, que o nosso pensamento, nesse instante, e com muita importância, também chegar e vibrar pelo nosso planeta Terra, né? Que ele possa estar recebendo muita luz, principalmente os dirigentes, os governantes, para que possam se compreender, se entender e saber o valor de uma vida que se tira, né? E sim, em vez de tirar, de proteger, de iluminar, de compreender e se colocar, né, de uma forma de paz. E assim a gente se ajoelha em espírito perante Jesus, perante o Pai, para dizer em pensamento: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles a quem nos têm ofendido. E não deixeis, Pai, cair em tentações. Livra-nos de todos os males, que assim seja. Muito bem. Então, o senhor Eduardo Marico, que é o nosso palestrante desta noite, tem meia hora, né, para nos dar aí a palavra que Jesus nos mostrou. Uma boa palestra para o senhor. Obrigado.
E se o senhor puder fazer o encerramento para a gente, Faremos, por que não? eu agradeço. Quem fala um tanto assim, um pouquinho mais, Assim. não faz mal nenhum, né? Hã? Com certeza. E eu desliguei o microfone. Faz mal. Vocês ouvem bem com o microfone ou sem microfone? Tanto faz, né? É que esse aí ele tem outra finalidade, ele passa para fora também, né? Ou é só aqui? Não, ele também, as pessoas para entender melhor, né? É verdade, o microfone se entende melhor. Me deu um pau aqui. Deu? Deixa eu desligar ele. Desligar e depois ligar, né? Pronto, agora foi. Ah, sempre tem uma coisa. Quer que eu coloque? Com licença. Foi. Pronto. Deu. Aí, ó, você já está com vozeirão. Aumentou o volume. Já nem precisa falar tão alto. Só deixa eu ver essa água. É sua. É minha? Você quer um copo, Maninho? Acho que nem precisa, porque não sei se eu vou tomar. Então tá bom. Mas vou levar embora, hein? Pode levar. É sua? É minha, então. É. O que é da gente, a gente leva, né? É, então. Ou agora vai gravar. Vocês sabem por que eu gravo o que eu falo, palestra? Que é para depois não dizer. Você falou isso? Eu falei, não falei. Falou. Você não, é prova, você não falou aquilo. Falei. Então a gente usa isso para. E tá gravado lá no Face também, viu, Maninho? Ah, também, né? Ó, você tá gravando lá. Então tem que ter. Tem que tomar cuidado com o que fala, né? Bom, muito bem, vamos começar cumprimentando a todos, muito boa noite. Boa noite. É uma alegria grande voltar a esta casa. A gente é obrigado a se afastar, às vezes, por circunstâncias da vida. Nós somos humanos, temos problemas, principalmente de saúde, né? Ah, eu não tenho. Tenho. Eu sou bom, Não. Nós somos fracos, nós somos sensíveis e nós somos frágeis. A gente não pode se expor quando você acha que é super isso, super aquilo, imune a isso, imune àquilo, é aí que a gente dança, né? Legal. O nosso tema hoje é amar os vossos inimigos. Falar sobretudo sobre inimigos desencarnados. E aí eu faço uma pergunta. Vocês, por acaso, têm inimigo? Duvido. A gente não tem. Encarnado ou desencarnado? Tanto faz. Os dois. Os dois. Eu acho que sim. Eu vou falar a verdade, olha, eu posso não ser inimigo de ninguém, mas tem um monte de gente que é minha inimiga. Eu gosto de todo mundo, mas tem muita gente que não gosta de mim. Isso é inevitável, né? Porque você sempre faz sombra para alguém e alguém sempre faz sombra para você. E esse negócio de fazer sombra começa lá na infância, né? A inimizade é que começa na infância também. Quando era garotão, 14, 15 anos, naquela idade que você está começando a despontar para a vida, e você começa a se julgar ao máximo. Eu tinha um amigo, a gente cresceu junto, estudamos junto, desde o prézinho, né? Então nós éramos muito amigos mesmo, nós éramos muito ligados, e a gente se preocupava muito um com o outro, a gente se ajudava, colaborava um com o outro, consolava, às vezes o sujeito fazia uma besteira, levava uma invertida na vida, a gente ia lá, estimulava, incentivava, comprava cigarro junto, né? Então a gente costumava repartir e compartilhar os bons e os maus momentos da vida, que a vida nos dá bons e maus momentos. Todo mundo falava, esses dois aí são muito amigos, tal, né? Olha um exemplo de boa amizade. E minha mãe e a mãe dele falavam que nós éramos mais do que irmãos. Falavam, né? Parece que tem irmãos que não é tão amigo quanto esses dois, né? E a nossa amizade ia bem, até que um belo dia, sempre tem um belo dia, mudou uma menina lá pro bairro onde a gente morava. Menina bonita. Menina bonita, cuidado. Ele olhou para a menina, eu olhei para a menina. Você sabe que o coração começa a tum. Você podia até ouvir as batidas, né? E você acha que ela está dando bola para você, e ele também achava. Eu comecei a imaginar, e suponho que ele também, que a menina dava bola para nós dois, se interessava por nós dois, e se eu estivesse lá, ele ficaria com ela na boa. E eu comecei a pensar a mesma coisa. Não fosse ele,
eu estaria na boca essa menina, e essa é minha namorada, né? Então, a gente pensa até em casar, olha. 14 anos. Aí, um belo dia, nós chegamos à conclusão que ela é minha, mas não é por causa dele, está atrapalhando, você está brigando. Brigamos por causa da menina. Nossa amizade acabou. E a gente começou até a se hostilizar, né? Porque quando eu vi ele perto dela, eu criticava, atacava. E ele é a mesma coisa. Então, uma menina acabou com uma amizade. O que é pior, transformou uma amizade em inimizade. O tempo passou, uns meses, aí um belo dia. Um belo dia nós vimos essa menina. Ela começou a namorar com um carinha rico, cheio da grana. Filho de um industrial lá de Ribeirão Pires, onde a gente morava, não é? E essa menina ficou com o cara, se juntaram, não sei como terminou, mas eles ficaram juntos, devem estar até hoje, né? E uns tempos depois eu encontrei esse meu amigo. Você vê como a gente é burro? Nós somos burros porque perdemos a nossa amizade por causa de uma menina. Não que menina não vale não, uma menina bonita, e no fim ela não queria nenhum dos dois, ela foi com outro, cheio da grana. Aí, vamos voltar a ter amizade? Eu falei, vamos, tudo bem, né? Nós somos dois burros, nós colocamos uma coisa importante, jogamos fora, que é a nossa amizade, por conta de uma desavença, uma disputa. E todas as inimizades começam assim, né? Nós podemos ser muito amigos, a nossa vida é muito boa, até o dia em que alguém passa a ter o mesmo objetivo que nós e competir conosco por algum objetivo, por um posto, por uma situação, por uma condição. Tá, por maior que seja a nossa amizade, a gente coloca isso a perder, porque a competição realmente... A competição faz com que a gente feche os olhos ao que é bom, ao que é justo, ao que é certo, ao que é correto, e a gente começa a se imaginar o dono da verdade, o grande merecedor de tudo que ocorre. Eu mereço tudo, olha, eu tenho direito, eu sei tudo, eu faço tudo, eu sou bom, eu sou legal. É assim que a gente é. Então nós temos direito a tudo. Agora aparece um Zé Mané aí, para competir comigo. Quem ele pensa que é para disputar comigo? Isso acontece na família, dentro de casa. Eu conheço irmãos, lá em Ribeirão Pires mesmo, na casa vizinha da onde eu morava, a mãe deles era viúva e ela saía para trabalhar, ela costurava para ganhar dinheiro, para sustentar os dois garotinhos. Foram crescendo. E eram duas moças, sabe? Aquela pessoa dócil, gentil. A gente fala que é uma moça no sentido de dizer que é tão legal quanto uma menina, quanto uma jovem. Não tem nada mais, ninguém é mais agradável que uma garota, pelo menos para nós, né? Então todo mundo achava que os dois eram pessoas maravilhosas, quando estavam separados. Juntavam os dois, longe da mãe. Foi preciso chamar a polícia para separar a briga dos dois irmãos. Então tem umas coisas que a gente não consegue entender, né? Essa inimizade, mas é porque os dois competiam, depois a gente ficou sabendo, os dois competiam pela mãe. A mãe gosta mais de mim? Não, se não fosse você, ela gostaria muito de mim, entendeu? Eu quero a minha mãe só para mim, não quero repartir com você. Tem isso, né? Então a gente cria inimizade de graça, por bobagem, por coisa fútil. Eu tenho certeza que qualquer um de nós aqui, todos nós temos ou já tivemos inimigos. E quando você começa a brilhar, a se destacar em alguma área de atividade, pode ter certeza que o olho gordo está ali. Onde tem olho gordo, tem inveja, tem ciúmes. E isso vira inimizade fácil. Não é assim que funciona? Isso ocorre em qualquer área da vida humana. É na escola, é dentro de casa, é no ambiente de trabalho, no clube que você frequenta. Politicamente, nossa senhora.
Eu tenho um amigo que a gente era muito amigo. E um belo dia, ele me convidou, eu gostava do Corinthians. E era logo, mas muitos anos atrás, eu era garotinho, ele me chamou, vamos lá no Pacaembu ver o jogo do Corinthians, vamos. E você está naquela massa e tal, e o Corinthians perdeu de 1-0. Mas o que eu torci para o Corinthians lá dentro, como eu torci para o Corinthians lá, foi a primeira vez que eu torci para um time de futebol. Eu falei, sou corintiano, virei corintiano instantâneo. E ele também, passou uns anos, ele virou palmeirense. Pronto. É um cara de bom senso, né? Você vê se pode o negócio Inteligente. duas. Olha, mas acabou a amizade. Vamos ver o Palmeiras? Não. Vamos ver o Corinthians? Não. Acabou. Tá vendo? O que é que um palmeirense e um corintiano têm em comum? O gosto pelo futebol. O amor pelo futebol. Por que é que nós passamos a ter amizade, inimizade com uma determinada pessoa? Exatamente por isso, gostar da mesma coisa, ter o mesmo interesse, ter um ponto em comum e competir por esse ponto comum, tá certo? Gostar de futebol, legal, eu acho que futebol é uma coisa boa, é boa de jogar, né? Agora não dá mais, que ficar velho, com 70 anos, 80 anos, não dá mais, mas quando era garotinho dava. E para fazer inimizade não tem coisa melhor. Para fazer inimizade não tem coisa melhor. Futebol, política, né? Política é outra coisa. Quer fazer inimizade é começar a discutir política. Conversa qualquer coisa com qualquer pessoa, menos política. Não conversa. Na minha casa é proibido falar em política. Só tem minha mulher e eu, mas é proibido falar em política. Adivinha por quê? Eu não suporto quem ela gosta, que ela curte, né? Eu não suporto. Eu ojeriza. E agora que o cara está se dando mal, eu não gostando do cara, ela está se vingando de mim. Ela está se vingando de mim. Ela começou a me tratar mal, porque ela não pode brigar para defender o cara na vida. Você está brigando comigo porque eu não gosto do cara, olha aí. Quanta coisinha besta na vida da gente, né? Então não pode. A gente não pode. A gente tem que começar a parar para pensar que existem valores na nossa vida que são muito mais importantes. O amor é a maior de todas, é a maior de todas as dádivas, as graças que Deus nos concedeu. Aliás, a vida é feita de amor, né? O amor une, o amor preenche, o amor eleva. E a inimizade destrói tudo isso. Jesus fala sobre os inimigos. Olha o que ele fala assim: vocês ouviram os antigos dizerem, você vai amar o teu próximo e aborrecer o teu inimigo. Mas, eu falo, amai os vossos inimigos, orai porque vos perseguem e caluniam, fazei o bem a quem vos odeia, para que vocês mereçam ser chamados filhos do Pai, que está no céu. Levanta o sol sobre os bons e os maus, derrama a chuva sobre os justos e os injustos. Se vocês saudarem e amarem só aqueles que os amam, que mérito vocês têm? Nenhum, né? Qualquer um ama aqueles que os amam, até os bandidos, né? Os bandidos amam aqueles que os amam. Então, a nossa justiça tem que ser melhor que a deles. Nós temos que amar melhor do que eles. Eles só amam aqueles que os amam. Nós temos que amar todo mundo. Amai os vossos inimigos. Eu acho que Jesus tomou muito vinho quando disse essa frase, né? Amai os vossos inimigos. Mas se nós pararmos para pensar, não tem nada mais lógico do que você amar o seu inimigo. Veja só, acompanhe o raciocínio. Ninguém tem mais afinidade comigo do que aquele que é meu inimigo. Por isso que nós somos inimigos, porque nós temos afinidade total. Mesmo objetivo, mesmo interesse. A única coisa é que nós somos egoístas demais para imaginar a possibilidade de repartir, de compartilhar. Nós somos egoístas. Então, o nosso egoísmo faz com que a gente
crie inimizade com aqueles que estão no mesmo campo que nós, na mesma trilha que nós. Nós criamos, nós não queremos competição. Vocês querem competição? Na verdade, eu gosto muito de competição, porque você receber tudo de mão beijada, você ganhar todas, não tem graça. O bom da vida, o bom da coisa, a graça do negócio está em você competir. Enquanto você está competindo por alguma coisa, você tem uma motivação, você se esforça, você se melhora, você progride, você se eleva, você fica feliz cada vez que você consegue alcançar um pequeno objetivo, dá um passinho, né, acertou um pouquinho e vai lá. Agora, quando acabou a competição, você encosta o corpo, não tem mais graça. Eu quero ganhar um troféu, então eu faço tudo para ganhar aquele troféu. A hora que eu ganhei o troféu, eu encosto ele. O certo é trazer aqui, né? Percebe? A gente quer uma coisa até obter. Quando obter, parece que perde a graça. Mas você não vai conseguir alcançar nada, nada vai te dar prazer se você não competir com alguém. Eu competir comigo mesmo não dá. É só chegar na loja e comprar. Eu quero isso, eu vou lá e compro. Não tem graça. O bom é quando você está disputando. Medalha, né? Medalha de honra, quando você estudava de dia, você era obrigado a participar da educação física, ginástica, tem um monte de coisas. E competição. Então a gente aprendeu na escola, os professores nos ensinavam a importância de competir. De competir e de respeitar o rival. A gente tinha, por exemplo, basquete, vôlei, tinha exercícios, aquele negócio esse que vocês veem nas Olimpíadas, né? Das meninas principalmente, ginástica artística. O menino também tem ginástica artística, tem barra, tem caminhar com vara, tem salto com vara, tem um monte de corrida. E tem sempre um que se destaca, e esse que se destaca passa a ser o alvo, o objetivo, o modelo dos outros, né? Então a gente se espelha nele, mas a gente quer vencê-lo. Mas a gente tem que vencê-lo jogando segundo as regras do jogo, respeitando o cara. Ele é bom, eu também posso ser bom. A gente tem que aprender a admirar as virtudes do outro, procurar adquirir as virtudes dos outros, assimilar essas virtudes, porque nós temos que vencer os nossos objetivos, os nossos competidores, seja em qual área da vida se for, através do crescimento da virtude. Você é bom, eu tenho que me tornar tão bom quanto você. Quando a gente é jovem, se apaixona pela primeira vez, eu me apaixonei por uma professora de português. Eu e toda a classe, todos os meninos na classe. E todo mundo queria sentar logo na primeira classe. Todo mundo sentava em qualquer lugar, mas na aula de português todo mundo disputava as primeiras carteiras. Engraçado, né? E a atenção da professora. E eu me lembro muito bem que eu era bom em redação, eu era bom em escrever, sempre falei bem. E escrevia muito bem, né? Então ela me elogiava por isso. Ela mandava fazer redação, a gente fazia, ela pegava a minha e lia para todo mundo. E eu comecei a ganhar inimigo por causa disso, viu? Comecei a ganhar inimigo. Porque você não muda de escola. É a competição, né? Mas deixando essas brincadeiras de lado, a gente tem que entender que o bom inimigo é o inimigo morto. Você tem que extinguir o seu inimigo e transformá-lo num amigo. Morreu como inimigo, se tornou um amigo. Isso que nós temos que fazer, porque existe um mandamento a ser cumprido. E esse mandamento é amar. Amar a Deus acima de todos e o nosso próximo como a nós mesmos, porque Deus que está em mim, está nele. Eu não vou amar Deus aqui dentro, porque Deus não está aqui, Deus está dentro de cada um de nós. A hora que a gente sair, cada um vai levar a Deus. Agora eu não posso amar Deus nela e detestar nela. É isso que acontece. E o inimigo é a pior coisa que a gente pode adquirir, porque nós que somos espíritas, nós temos uma noção do que é ter inimigo. Nós temos inimigo, mas não é porque nós queremos ter.
Agora, nós respeitamos o inimigo, nós procuramos assimilar as virtudes, competir com ele em termos de virtude, se tornar melhor do que ele nas qualidades que o cara tem. É certo ou é errado isso? É certo, né? Agora, quem não é espírito não é assim. Os inimigos, eles armam cilada para você. Você não tem ideia do que a gente faz por causa da inimizade, do ódio. O inimigo está no teu pé. Agora, nós temos uma grande vantagem com o inimigo quando ele está encarnado, porque você fica de olho. Hã? Você fica de olho. Você acompanha. Meu inimigo está aqui, eu estou só de olho nele. Eu sei o que ele está fazendo. Se vier qualquer coisa, eu já fico prevenido. Se falar uma coisa qualquer, eu já tenho uma resposta para dar. Se espalhar um boato, eu já ensaio a resposta. Alguém vem falar qualquer coisa, falar e você, não. Por isso que eu gravo. Entendeu por que eu gravo? Então, quando o nosso inimigo está encarnado, tudo bem, a gente lida com ele tranquilo. Agora, quando o nosso inimigo está desencarnado, aí a coisa complica, né? Primeiro que você não sabe quem é. Você não vê, não localiza. Não é assim? E a gente costuma dizer assim que morto não me atinge. Não, o morto não me atinge. Não, fantasma não, ele atravessa a parede, mas não faz nada. Aliás, ninguém me atinge, a não ser que eu permita. Não é assim que funciona? Ninguém atinge nenhum de nós, a não ser que a gente permita. Tá certo? Se uma pessoa chegar a falar um monte para você, você tem controle pessoal, você tem autocontrole, você tem determinação, você deixa para lá, ó, entrou por um ouvido e sai pelo outro. São palavras ao vento. Nós espíritas, sabemos que não compensa, não vale a pena você se incomodar e se irritar pela opinião dos outros. Vale? Não. Então a gente é controlado, né? Com relação ao que as pessoas dizem, com o que as pessoas falam, as arapucas, as ciladas que eles armam para nós, a gente faz. Agora, e quando o cara está desencarnado, como é que você faz, né? Veja bem, o teu inimigo desencarnado, a gente fala que é o meu obsessor, né? O teu inimigo desencarnado, ele não vai te atacar. Ele quer te destruir, ele quer te arruinar, ele quer te fazer mal, tá certo? Mas não é te atacando, porque ele não pode fazer nada. Se ele quiser te dar um soco, ele não dá, ele não consegue. Te colocar um mau pensamento na cabeça também ele não consegue, porque ele não tem sintonia. Um inimigo desencarnado, ele não tem armas, não tem ferramentas para me pegar, para me prejudicar. Mas ele é esperto. E nós também somos espertos. O nosso inimigo desencarnado, ele nos ataca através daquilo que nós gostamos. Como é que, se eu fosse inimigo desencarnado de um determinado cara, eu quero arruinar ele, mas eu não posso, eu tenho que fazer ele se arruinar. Eu não posso arruinar ninguém, eu desencarnado. Eu encarnado, eu machuco o que eu quiser, faço o que eu, ataco a pessoa, machuco, firo, agrido, vou às vezes aqui, né? Agora, eu desencarnado não posso fazer isso. Posso? Não. Mas tem um caminho, tem uma forma do inimigo desencarnado te pegar e te arruinar. É através daquilo que você gosta, através dos teus vícios, através dos teus maus hábitos. Tem uma coisa que te faz mal, pimenta, né? De repente você vai comer no restaurante, vai no zelão lá, tem aquela pimenta. Você não pode comer pimenta. Mas você recebe o teu churrasco, teu prato, a salada, e o teu inimigo lá, ele fala pimenta. Ele te passa a ideia de que aquela pimenta. E você come. E uma, e duas, e três. Tomar um beer night. Vamos tomar um beer night? Uma coisa que benefício me traz tomar um drink? Um copinho de pinga antes do almoço? Nenhum. Mas se me der vontade de tomar um troço, pode ter certeza que tem alguém em volta, me vendendo essa ideia, me passando essa sugestão. Quem é? É o inimigo desencarnado.
O inimigo desencarnado, ele te estuda, como você estuda tudo. Nós sabemos o que nós pensamos. Quem está nessa casa tem uma coisa em comum. A doutrina espírita, a teoria espírita. Nós temos esse conhecimento. Então, a teoria espírita pode ser usada contra você, não pode? Se for manipulada por a reencarnação. A pessoa pode enfiar na sua cabeça que alguma coisa está dando de errado, você está passando por um momento de crise, todos nós passamos um momento de crise. Ele pode enfiar na sua cabeça que isso é por causa de coisas que você cometeu em vida passada, erro grave, tá vendo? Você cometeu um erro gravíssimo em outra vida, agora está pagando. Ele consegue influenciar você, te passando de ideias e conceitos, passando de sentimentos de culpa, te fazendo passar por amarguras, te passando a ideia de que você está no lugar errado, na hora errada, você não devia ter nascido. E a gente começa a acreditar nessas coisas, principalmente se as más ideias forem sugeridas em termos de princípios corretos. Nós conhecemos a lei de causa e efeito, todos nós conhecemos a lei de causa e efeito. Eu vou te falar a verdade, se eu quisesse arruinar uma pessoa moralmente, é só conversar com ela sobre a lei de causa e efeito e fazer ela se sentir culpada. Você consegue fazer isso. Nós temos a habilidade de fazer com que as pessoas vistam carapuças. Mas você conversando com a pessoa vai avaliar o que você está dizendo, vai analisar o que você está dizendo, vai levar em conta assim, cara, uma besteira. Agora, se é um inimigo desencarnado, se é um espírito desencarnado que encosta em você, sopra ideias em você, chega um determinado momento que isso é passado de uma forma tão habilidosa que você começa até a acreditar que é uma ideia sua, é um pensamento seu, é uma autocrítica, é uma autopunição, e você começa a embarcar nesse tipo de coisa. Tá certo? Então, a gente tem esses inimigos desencarnados que nos sugerem coisas. Nossos rivais desencarnados, nossos obsessores, nunca nos atacam por aquilo que nós desprezamos, detestamos, não gostamos. Eles nos atacam sempre pelo nosso ponto fraco. Qual é o nosso ponto mais fraco? É aquilo que é a nossa fraqueza. Eu tenho queda, minha fraqueza é chocolate. Minha fraqueza é conhaque. Minha fraqueza, cada um de nós tem uma fraqueza. Algo que você gosta demais. E aonde é que o teu inimigo vai te sugerir, vai te pegar, vai te fazer você se saturar daquilo? Então, é daquilo que você gosta, daquilo que você curte. Teu inimigo, teu obsessor, não te sugere a fazer coisas que você não gosta, não, coisas pelas quais você tem repúdio, não. Ele me induz a fazer coisas que eu gosto, que eu adoro, que eu curto, e em excesso, a ponto de me prejudicar. Entendeu? Por aí a gente já consegue imaginar como é que a gente faz para se defender do inimigo desencarnado. Não consegue? Você consegue imaginar? Rezar pelo cara não adianta. Vocês devem ter testemunhado isso, que frequenta a casa espírita. Existem casos da pessoa procurar casa espírita, ser conduzido. Ela estava num estado de ruína moral tão grande por causa de um obsessor que o perseguia e o subjugava. Foi lá, foi levado, foi feito tratamento, foi feito prece, foi feito passe, foi feito um monte de coisa. E acontece do obsessor se curar, se deixar levar pela doutrina, e o obsediado continuar. Meu obsessor, ele gostou, ele absorveu os ensinamentos que são passados aqui, a assistência espiritual. Ele absorveu aquilo, curou ele levantou ele. E eu continuei na minha. E aí veio outro para ocupar o lugar dele, né? Acontece essas coisas. Então, a melhor forma de nós nos protegermos contra o nosso inimigo desencarnado é vigiando a nós mesmos. Orar e vigiar. Orar, nós devemos orar.
É o lema da doutrina espírita: orai e vigiai, ou vigiai e orai. Agora eu tenho que vigiar. Vigiar quem? O meu inimigo? Eu não estou vendo como é que eu vou vigiar alguém que eu não enxergo. Mas eu vou vigiar as minhas atitudes, o meu comportamento. O que é que está acontecendo comigo? A melhor forma, diria, a única forma de você se livrar de um inimigo desencarnado é cortando o elo de ligação com ele. O que é que ele e eu temos em comum? Então eu vou procurar a virtude, vou procurar o amor, vou procurar a paz, vou procurar me elevar espiritualmente. Com isso, meus inimigos ficam para trás. Porque alguém que é inimigo de outro, e essa inimizade é motivada por um ódio, um mau sentimento, se você tiver um bom sentimento, ele sai da sua vida. Nossos inimigos estão junto a nós porque nós temos coisas em comum. Temos que acabar com essa comunhão. Temos que acabar com aquilo que nós temos em comum com os nossos inimigos desencarnados. E a gente faz isso como? Buscando a virtude. Para pensar no que você está fazendo. É bom, é útil, é legal. Prejudica alguém, faz mal para mim de alguma forma. Inimigo bom é inimigo extinto, que transforma aqui em amigo. Rezar e tal é muito bom. Mas policiar o nosso comportamento. As coisas, as vontades, os pensamentos que ocorrem a nós. Dá para saber quando é seu e quando vem de fora. Tá certo? Vamos refletir um pouco sobre isso? Legal? Já deu a hora, sou obrigado a parar, porque se não parar, vem multa, não vem multa? Com certeza. Vai arrumar um inimigo. Vai arruma. Dá para a gente refletir um pouco sobre isso, parar para pensar. Foi útil, foi bom? Serviu para alguma coisa? É legal, ó, que bom. Então vamos elevar o pensamento a Deus, procurar Jesus em nossos corações e vibrar com Jesus. Paz, amor e fraternidade para todo o nosso planeta, todos os povos e nações, por aquelas pessoas que tomam as decisões que interferem em nossas vidas, para que sejam ideias, interferências, ações e atitudes que venham de encontro às necessidades daqueles que estão sob sua responsabilidade. Creches, albergues, asilos, orfanatos, hospitais, todos os locais onde haja um leito de dor. Pelos nossos irmãos que retornam à espiritualidade. Por aqueles que chegam à Terra, em especial quem vem com tarefa evangélica pré-determinada. Pelos trabalhadores do bem em todos os níveis. Por esta casa que nos recebe com as suas portas sempre abertas. Seus tarefeiros, seus dirigentes, seus mantenedores, todos aqueles que de uma forma ou outra contribuem para que estas portas possam continuar abertas, nos recebendo. Pelos nossos irmãos que não puderam estar presentes na noite de hoje, nesta reunião, pelos nossos lares e todos os lares, nossos familiares, nossos amigos, nossos inimigos, encarnados ou desencarnados. Por todos aqueles que compartilham do nosso dia a dia de forma voluntária ou compulsória, pela Mãe Natureza. Nós pedimos por todas as pessoas que nós sabemos estarem passando por dificuldades físicas, morais, materiais, que Deus as ampare e as alivie de seus sofrimentos. E finalmente nós elevamos o nosso pensamento com uma intensidade muito forte e pedimos por nós mesmos. Que assim seja, na graça de Deus. Mestre Jesus, muito obrigado por ser meu melhor companheiro, estar presente em todos os momentos da minha existência, me fortalecendo na fé, renovando minhas esperanças, me consolando, me reerguendo. Despeça-me na sua paz, acompanhando até o meu lar, permanecendo em meu coração, se inspirando, me fortalecendo, me revigorando, me tonificando. Que esta seja uma semana cheia de paz, amor, crescimento moral, material e espiritual. Até a próxima semana, que todos nós possamos estar juntos novamente em comunhão com Deus. Que assim seja, na graça de Deus. Muito boa noite a todos, muita paz
E a gente se vê por aí qualquer hora dessa. Com certeza, né? Hã? Muito bem. Muito obrigado a todos. Legal. Very good. Very good. Obrigado. Eu que agradeço. Estamos aí. Uma boa semana. Graças e até a próxima. Até a próxima. Tchau. Ô pai, você tem que ir. Vai embora. Mas você tem uma chavala. O primeiro cara que passa na frente desse cara, calma aí. Tchau para vocês, boa noite. Até a próxima. Obrigado. Tenha um ótimo dia 4. Opa! Obrigado. É importante, né?